Olá, turminha do primeiro ano! Que saudade de vocês! Faz um tempão que a gente não se vê, não é mesmo? Porque ontem, né, foi feriado, dia 2 de novembro, é feriado dia dos finados, tá bom? Mais conhecido como Dia dos Mortos, igual naquele filme que a gente assistiu do Ernesto de la Cruz. Lembra? Que ele vai comemorar o Dia dos Mortos, né? Lá no cemitério. Depois ele vai lá para lá no mundo dos mortos. É um filme muito legal, muito bacana, tá? Então, na segunda-feira, que foi ontem, dia 2 de novembro, nós temos essa data, né? Esse feriado, que é o Dia dos Finados. Por isso, não tivemos aula, tá? Então, vocês ficaram aí de folga. Sábado, domingo e segunda, beleza? Então hoje já é terça-feira e nós vamos começar a nossa semana, então, né, na terça-feira dessa vez, ok? Então vamos começar com a nossa pauta? Nome da nossa escola, Instituto Educacional Marques Moraes. Nome da nossa cidade, Jacareí, tá? Como eu comentei com vocês, ontem foi dia 2, então hoje é dia 3. Dia 3 do mês novembro, turminha. Nós saímos do mês de outubro, tá? E nós estamos agora no mês de novembro. É o penúltimo mês do ano. Agora só tem novembro e dezembro. E acaba o ano de 2020. Já estamos no finalzinho. Acaba o ano de 2020. Acaba o primeiro ano, não é mesmo? A gente tá na reta final. Então agora que a gente tem que pegar firme, tá bom? Se ontem foi segunda, hoje é terça-feira. Combinado, turminha? Olha só, hoje nós temos duas atividades bem fáceis, ok? Nós temos hoje nossa atividade de língua portuguesa e nossa atividade de ciências, tudo bem? Então, vou começar falando um pouquinho aqui sobre a nossa atividade de língua portuguesa. Para isso, vocês vão abrir a apostila de vocês lá na página 25 de língua portuguesa. Vamos lá? Certo? Então, turminha, nós temos aí no começo da página 25 uma lista, tá? A gente já aprendeu que a lista, né, ela é dividida, né, em linhas assim, e elas servem para organizar alguma coisa, né, pra gente escrever organizadamente, tudo bem? Uma coisa embaixo da outra, certo? Qual que é o tema dessa lista? Essa lista é sobre o quê? É para ir no supermercado? Não. É uma lista de brincadeiras? Não, tá? Então, essa lista aí, ela é uma lista de brinquedos, certo? É a lista de brinquedos que eles anotaram para saber quais brinquedos eles vão trocar na feira dos brinquedos, tudo bem? Então, o Ita tem uma lista e o Urbano tem outra lista, certo? Então, vamos lá. Urbano e o Ita, isso mesmo. Quem fez mais trocas? O Urbano ou o Ita? Então, para saber quem fez mais trocas, nós vamos contar o total de cada lista. Qual é o total de brinquedos que o Ita trocou? Qual é o total de brinquedos que o Urbano trocou? E daí nós vamos conseguir saber quem trocou mais, tá bom? Escrevam a resposta aí. Número 2. Leia em voz alta cada uma das palavras das duas listas. Então, vocês vão ler, tá? Sozinhos, todas essas palavrinhas, todos esses brinquedos. Só que não é somente as palavras que vocês vão ler, também os números. Como, por exemplo, a lista do Itaí. Carrinho. Eu não vou ler somente carrinho, tem um número na frente, então tem que ler o número também. Carrinho. E assim por diante, tudo bem? Número 3. Que diferença você percebeu entre as palavras? E aí, entre a lista do Ita e a lista do Urbano, tem uma coisinha que tem de diferente nas palavras, tem uma letrinha a mais. Qual letrinha é? É a letrinha S, tá, turminha? Por que tem essa letrinha S? Bom, nós usamos essa letrinha quando a gente quer indicar que a gente tem mais de um elemento, ou seja, mais de uma coisa. Como, por exemplo, o Ita
tem um carrinho. E o urbano tem 2 carrinhos. Então, nós colocamos a letrinha S no final para indicar que ele tem mais de um, né? Não tem como a gente falar assim, ele tem 2 carrinhos. Não, ele tem 2 carrinhos. Então, quando a gente tem um elemento só, uma coisa só, a gente escreve normal. Um carrinho, uma blusa, uma mesa, tá? Uma caneta, certo? Quando a gente quer indicar que nós temos mais de um elemento, ou seja, mais de uma coisa, que pode ser 2 ou mais. Então, eu tenho 2 canetas, eu tenho 5 carrinhos. Então, sempre que eu tiver mais de um, eu coloco a letrinha S no final, tá bom? Então, eu indico que eu tenho somente um elemento, uma coisa ou mais de uma. Quando eu tenho mais de uma, eu coloco S no final. Eu tenho 3 estojos, eu tenho 2 livros, eu tenho 2 cadeiras. Perceberam a letrinha S no final? Quando eu tenho um só, eu não coloco uma cadeira, um estojo, tá? Uma caneta, um livro. E quando eu tenho mais de um, que é de 2 para cima, né? De 2 em diante, eu coloco a letra S. 5 cadeiras, 10 estojos, tá? 20 carrinhos. Tudo bem, turminha? Essas palavrinhas, elas são chamadas de singular e plural. Por enquanto, não é tão importante a gente entender esse conceito de singular, que é quando a gente tem um só, e plural é quando a gente tem mais de um, tá? Então, singular, um carrinho, uma cadeira, uma mesa, uma caneta. Plural, 2 carrinhos, 5 cadeiras. Tá vendo? Eu tenho mais de um, ok? Então, palavras que indicam um elemento, uma coisa, não tem o S. Palavras que indicam mais de um elemento, mais de uma coisa, nós temos que colocar a letra S. A gente não pode falar, eu tenho 5 bonecas lá na minha casa. Ou então fala assim, eu tenho 1 carrinhos. Não existe, certo? A gente tem que falar certinho e escrever certinho também. Eu tenho 5 bonecas. Eu tenho 1 carrinho. Tem palavras que indicam uma coisa e palavras que indicam mais de uma coisa. Tudo bem? Bom, então é isso que nós vamos fazer. Na página 26, vocês vão fazer a mesma coisa com alguns brinquedos. Então, 1 patinete, 2 patinetes. Eu acrescento a letrinha S no final porque indica mais de um elemento. Eu tenho uma boneca. Eu posso falar que eu tenho uma bonecas? Não, eu tenho uma boneca. E a minha amiga tem 2 bonecas? Olha, ela tem 2 bonecas. Não, ela tem 2 bonecas. Ok? Eu tenho uma corda. E a minha amiga tem 2 cordas. Tudo bem, turminha? Isso significa mais de um elemento, certo? 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 80, 100. Isso é mais de um elemento, sempre que tiver letrinha S no final. Tudo bem? Um elemento só, a gente escreve normal, tá? Uma corda, uma cadeira, um estojo, um óculos, tá bom? Bom, então é isso que vocês farão na página 26. Na página 27, vocês vão desembaralhar essas sílabas e descobrir que palavras são essas, tá? Todas essas palavras estão no plural, ou seja, elas indicam mais de um elemento, mais de uma coisa, mais de um brinquedo, tá bom? Bom, turminha, então é isso. Tô mandando aí um joguinho bem legal pra vocês no Piaget Mais Digital, pra vocês acessarem e brincarem, é super legal. Então vocês vão ver mais sobre as diferenças, né? Se eu tenho uma cadeira, é um elemento. Se eu tenho mais de um elemento, eu coloco a letra S. 2 cadeiras, 3 cadeiras, 10 cadeiras, tá bom? E assim vai. Bem fácil esse conceito aí, né? A gente já sabe, porque quando a gente fala, a gente tem que falar certinho. A gente não fala, tia, eu tenho 5 dedos na mão. Não, eu tenho 5 dedos